Pode começar. Tá Pronto, gravando já. vamos lá. Impressionante e abençoado dia para vocês, gente. É um prazer muito grande estar aqui, compartilhando um pouquinho, de forma que a gente cresça juntas, né? De forma que a gente agregue com aquilo que a gente tem. Então, hoje foi designado para eu estar com vocês e estou feliz por isso, né? Apesar da correria intensa aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre a autenticidade e a comparação. Autenticidade versus comparação. Né? O que é autenticidade? É o ato, né, a qualidade da pessoa que tem a sua própria maneira de pensar, de ser, é uma qualidade mesmo, né, de algo que é verdadeiro, de algo que é genuíno, né? E a comparação, o próprio nome, né, já sugere aí como autenticidade, é aquele ato, né, de comparar-se a alguém, de repente de fazer como alguém, de repente de se minimizar por conta de algo que as pessoas estão fazendo, que está dando certo, e que talvez você compare ali, não está de acordo com o que o fulano está fazendo, então eu preciso mudar, estou me comparando ali, e isso pode ser um grande bloqueador. Né? Lu, pode passar aí. A gente vai começar com essa frase que eu já ouvi ela em alguns lugares, não sei ao certo quem é o autor, né, mas comparar-se com o outro é como tentar correr uma maratona com o tênis de alguém que calça um número diferente, né? Então, assim, uma coisa que está muito em questão nos dias atuais é, cara, tá funcionando e a gente tem, deixa eu só silenciar aqui. E a gente tem feito isso, né, com os tubarões, né, com os sharks, ouvido muito sobre isso. Situações em que a gente pensa, estou fazendo tudo errado, está dando tudo errado, porque de fato o outro está fazendo o que é certo e eu não estou tendo os resultados. Mas assim, é muito importante, e principalmente nessa fase que nós estamos, porque eu me incluo nisso também, iniciando no processo da Demicon, entender que qual fase que nós estamos, sabe? Não colocar a nossa medida, a nossa régua alta demais, nos comparando com o outro, por conta da trajetória que ele já percorreu, que talvez a gente não tenha percorrido ainda. Então, assim, correr uma maratona é importante, muito, mas cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu calçado, não é isso? Então, ter isso na nossa mente vai fazer com que a gente se boicote menos, vai fazer com que a gente, de fato, aceite o estágio que a gente está e caminhe com aquilo que a gente tem, né? Nunca, claro, se conformando. Aí eu pedi para vocês pegarem um papel, porque, gente, não adianta, o nosso cérebro, ele aprende duas vezes, quando você ouve e quando você escreve. Na verdade, três vezes quando você ensina aquilo que você aprendeu. Então, à medida que você tem o ato de pegar uma caneta e anotar, você está sinalizando para o cérebro algo importante. Então, é como uma fixação. Coloque aí uma linha do tempo, né, com a sua caneta no seu papel e comece, no primeiro ponto, a escrever o que vem na sua mente. Onde eu comecei no consórcio? Onde eu comecei? E aí você pode usar a sua imaginação aí. Eu comecei no consórcio quando eu tinha. Tem gente aqui que eu sei que tem uns 40 anos que faz consórcio, né, que está aqui assistindo com a gente. Aí eu comecei com 22 anos, aí eu conheci com 40, enfim. Onde eu comecei, de repente, como você começou, é importante você trazer isso à sua memória. Senão é um exercício que vai ser divulgado, isso é para você. Então, se você faz, você vai conseguir visualizar melhor as atividades seguintes, tá? Onde eu comecei no consórcio? É o primeiro ponto. Onde eu estou agora? Você já vai observar que você já teve um crescimento, né? Se a Pamela for colocar, fazer a linha do tempo, nossa, como eu não sabia nada de consórcio, né? Quando conheci o consórcio.
Então, assim, caramba, hoje já me considero uma expert aí no consórcio, diante daquilo que eu tinha de conhecimento, né? O terceiro ponto, onde eu quero chegar nos próximos 6 meses? E aí você pode ousar se desafiar a colocar aí. Quero colocar salário? Quero colocar uma casa? Uma cidade, de repente, gostaria de estar morando numa cidade diferente? Coloca aí. Enquanto vocês estão escrevendo onde comecei no consórcio, onde eu estou agora, onde eu quero chegar nos próximos 6 meses, por que que é bacana essa questão de compartilhar e escrever, gente? Porque você, como eu disse, está forçando o seu cérebro a visualizar algo que talvez você não tinha parado para pensar. Isso aqui é um exercício para a gente desacelerar e falar assim, não, cara, peraí, eu estou apenas começando. Ou eu já tenho 6 meses aí de caminhada, ou já tenho um ano. Como que eu mudei? Isso é um exercício para trazer a memória, para aumentar a seu entendimento, na verdade, para aumentar a sua consciência de onde você começou, de onde você está e para onde você quer ir. Né? Tem uma frase que muitos experts da internet diz que se eu não sei aonde eu estou, qualquer para onde que eu quero ir, qualquer lugar vai servir, né? Então é importante fazer essa atividade aí. Próximo slide, Lu. E agora a gente vai, depois desses 3 pontos, nós vamos fazer as seguintes perguntas. Pode ser nessa sequência aí de primeiro ponto, na linha do tempo aí, segundo e terceiro ponto. O que você faz hoje que antes você não fazia? O que você faz hoje que antes você não fazia? Ah, Paulo, em que contexto? Deixa fluir. Nessa questão consórcio, nessa questão mudança de mentalidade. O que você fazia antes, hoje, que você faz hoje que antes você não fazia? A segunda pergunta: o que você admira em alguém da equipe que você ainda não desenvolveu? Nessa nesse convívio nosso, né, de agência, apesar de eu não estar presencial todos os dias, apenas na segunda, tem alguma coisa que de repente eu fiz que você gostou? Ou tem alguma coisa que a Luciana faz que você gosta, que você admira? Coloque aí no papel. Fui lá com o advogado. Pode ser Dixon, Cláudio, enfim. Todos nós temos algo para contribuir na vida do outro. Isso é muito importante frisar. Todos nós temos capacidades importantíssimas que podem sim colaborar na vida do outro. E quais são os seus pontos fortes no atendimento? O que você avalia de si mesmo? Poxa, ontem eu até estava falando com a Lilian, eu estava em Campos ontem, cheguei à noite, e o cliente que Marciano trouxe, ele meio que me sufocava, sabe? Ele não deixava eu explicar, e ele queria saber exatamente do cálculo do consórcio. A Carla está aqui também, ela viu, ela acompanhou. E aí, num dado momento, eu precisei, porque vocês me conhecem e sabem que eu não sou de gritar, não sou de ficar falando alto, eu sou mais tranquila. E aí eu precisei me impor, eu precisei, meio que eu estava sentada assim, bem relaxada, eu precisei levantar e falar assim, não, peraí, vamos lá, vamos começar do começo? E aí eu trouxe uma entonação de voz diferente daquilo que eu pratico diariamente, e aí fiquei pensando, cara, será que ele vai achar que eu estou de forma ignorante e tudo? Mas aí eu fiz uma autoavaliação sobre mim e falei, cara,
Eu fui demais. Eu me parabenizei, sabe? Porque depois Lídia falou, Pamela, você foi muito bem, você tomou a rédea da situação. Por quê? Para mim, esse foi um grande salto no atendimento, o atendimento de ontem, porque algumas pessoas nos bombardeiam de tantas perguntas, e aí vai da questão da nossa mentalidade e do emocional. Você precisa ter o seu emocional muito centrado para não deixar o cliente interferir e abalar toda a sua estrutura. Então, assim, naquele momento eu dominei a situação. Então, para mim, um ponto forte no meu atendimento ontem foi esse. Quando eu me levantei, que eu aumentei meu tom de voz, que eu não pratico, e eu fui para dentro. Falei, não, peraí, vamos começar do começo. Porque ele jogou tantas questões, colocou o INCC na valorização, com a rentabilidade que tem de 5%, sabe? Fez aquela mexido de situações. Eu falei, não, peraí, vamos lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, naquele momento, eu pude tomar a rédea do atendimento e aí eu fiquei assim, caramba, eu fui demais, né? Então, todos nós temos isso, temos os nossos pontos fracos, todos nós conhecemos, eu sei dos meus, e vocês também sabem dos de vocês, mas nós também temos pontos fortes, né? Coisas que nós sabemos fazer como ninguém. Então, coloca aí. Pode passar, Lu. Parece muito óbvio, né, gente? Algumas coisas, mas é o óbvio que precisa ser dito muitas vezes. Você está numa fase única e cada fase exige um tipo diferente de estratégia, né? É importantíssimo nós que estamos iniciando, né? Eu já estou completando aí quase um ano de Ademicon, que conheci a Ademicon, completei esse mês. Talvez tem pessoas aqui com um mês, com 2 meses, 3 meses, 6 meses, não importa. Cada um de nós estamos numa fase única e cada fase exige um tipo diferente de estratégia. Sabe uma questão bacana que eu gosto sempre de dizer? Para tudo existe um princípio. O que é um princípio? É a base que você usa, base lógica que você usa para várias outras coisas na sua vida. Então, assim, qual que é o princípio no consórcio? Fundamental para mim. Não me comparar. É entender em qual fase eu estou. É entender que eu não sou essa fase. Eu estou nessa fase. E por isso a minha cobrança precisa ser dosada, né? Então, assim, volto a dizer, quando você tem um entendimento de quem você é, quando você tem um autoconhecimento, e aí depois a gente pode voltar para quem estava, né, naquelas questões do nosso corpo, né, do Corpo Explica, que eu dei uma palestra em dezembro, eu quero muito retornar com isso, trazendo o contexto das vendas. Quando você busca o autoconhecimento, você entende qual fase está e a sua cobrança é na medida, não é exagerada, né? Pode passar, Lu. Por exemplo, num atendimento, nós temos dois tipos de consultor, né? Um consultor experiente, que atrai pela autoridade, e nós temos o consultor iniciante, que conecta pela escuta ativa. Você já parou para pensar qual é o seu perfil aqui? Nós já estamos fazendo uma linha do tempo em que a gente está percebendo em que fase eu estou, né? Como eu comecei, onde eu comecei, como eu estou hoje. Isso tudo são situações para a gente refletir, para a gente fazer uma autoanálise. E aí tá. O consultor experiente que atrai pela autoridade, aqui eu posso citar o nosso diretor, que é o Dixon, né? Todos nós fomos atraídos pelo Dixon pela autoridade. Eu acho que isso é unânime, né? Pelo Dixon como autoridade. A forma com que ele se impõe, a segurança que ele tem na hora de explicar o consórcio, de falar todas as etapas. E aí nós vamos fazer um comparativo para vocês analisarem perfis.
todos nós já percebemos qual é o perfil do Dixon. E todos nós também já percebemos qual é o perfil do Cláudio. O perfil do Dixon é um perfil de autoridade, assim como o Cláudio também, mas olha uma diferença. O Dixon atrai explicando as 5 formas de você utilizar o consórcio, as 5 maneiras de você envolver um lance e uma contemplação para o cliente. E ele gosta de frisar todas as possibilidades para ir, então, seguir para um possível fechamento, não é isso? Pronto. Vamos analisar a conduta do Cláudio. É uma conduta mais objetiva. O Cláudio, logo de imediato, ele não tem muito contorno. Ele vai falar assim, cara, você tem casa própria? Você tem um carro? Não. Então vamos lá. Meia dúzia de palavras e logo lança. Quanto que você pode pagar por mês para a gente fazer uma carta de crédito? Então, assim, por que eu estou citando os 2 exemplos? Justamente para a gente, como consultor, como iniciante, como intermediário aí, entender em qual fase a gente está. De repente, o seu cliente não é um cliente que vai querer ouvir todas as formas de utilizar um consórcio, como o Dixon explica. De repente, o seu cliente precisa ser bem objetivo. Alguns clientes nós não podemos explanar todo o processo de contemplação, de liberação de crédito, por quê? Isso vai atrapalhar ele fazer o fechamento. De repente, esse cliente era a única opção dele de conseguir sua casa própria. Então, se a gente traz muitos detalhes, a gente vai acabar dificultando o fechamento e dificultando a realização do sonho de uma pessoa. Por isso é importante saber em que fase eu estou, qual é o perfil do meu cliente, o que vale a pena eu fazer, vale a pena eu explanar todas as formas ou não. Então, pessoal, o objetivo é saber de fato em que fase nós estamos, saber qual é a estratégia que hoje vai atender o perfil do meu cliente. É saber se eu sou iniciante, se eu preciso ouvir mais, se eu preciso silenciar mais e deixar que os líderes, né, que os nossos superiores falem por mim enquanto eu aprendo, né? Ou se eu estou diante de um empresário que precisa de um detalhamento maior sobre a liberação do crédito. Então, assim, essa consciência é muito óbvia, às vezes para muitas pessoas precisa ser dita, né? Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Eu sou muito, muito, muito mesmo. Me cobro demais. E é um exercício diário que a gente precisa fazer, né? Então, não existe um único caminho. Existe o seu caminho, alinhado à sua consciência e à sua personalidade. Não adianta a Pamela querer ser Dixon hoje. De repente, algum dia eu vou chegar próximo ao nível dele, mas nunca vou chegar como ele, porque ele é único. Não é isso? Cláudio também. Estou batalhando para poder ser incisiva nessa forma de fechamento, porque é muito bacana também. Quando você se conhece, vende com mais verdade. E quem compra sente isso. Então, assim, a nossa segurança no que a gente está dizendo, na fase que nós estamos, vai trazer segurança para aquele nível de cliente que nós estamos atendendo. E ele vai se sentir seguro. Quem compra vai sentir a sua verdade. Então, por isso que é muito importante a gente entender em que fase nós estamos, em que nível nós estamos. Alguém falou alguma coisa aqui no bate-papo? Parece que eu vi alguma coisa aqui. Ah, tá. A Lívia tá falando. Equilíbrio emocional é imprescindível ali, senão eu acho que perderia a venda. Sim, exatamente. Alguns momentos a gente precisa se impor, né? E para a mulher que é mais delicada, né? Como eu sou assim, mais sensível, é mais difícil me impor. Mas vamos lá. Eu quero aqui 3 pessoas que queiram compartilhar para a gente finalizar. É a última fase. Uma troca de estratégia.
Eu quero uma pessoa para compartilhar uma que funcionou bem nos últimos 30 dias para a gente aprender junto, tá? Esse é o meu perfil, tá, gente? Para quem não me conhece, eu gosto muito de falar, mas gosto muito de ouvir e ter esse entrosamento com as pessoas. Eu quero uma pessoa com uma dificuldade enfrentada recentemente ou no início, tá? Para poder trazer também um, uma visão para quem está iniciando. E eu quero uma pessoa, máximo 3 minutos, tá, gente? Cada um. Como adaptar algo do colega ao seu estilo. Eu tenho uma pessoa que eu não sei se está aqui hoje, que um dia ela me chamou e falou assim: Pamela, você fez assim e eu gostei e adaptei para mim e deu certo. Então, sinta-se à vontade para poder compartilhar com a gente aqui, porque eu acho muito bacana essa questão de falar, de ouvir, tá? Quem se candidata pode para compartilhar uma estratégia que funcionou bem e que vai ser muito bom compartilhar para a gente aprender e aplicar. Pode abrir o microfone e pode falar, por favor. Eu não estou vendo todos vocês, tá? Por conta da tela, então se não ninguém se candidatar, eu vou pedir, vou citar o nome, porque eu sei que tem gente aqui que pode compartilhar uma estratégia que funcionou muito bem nos últimos 30 dias. E não pensem que é muito óbvio, gente. Ah, pô, mas é simples. Nós precisamos também ouvir. Alguém? Enquanto o pessoal pega coragem, ô Pamela, só complementando o que você está falando, eu acho que a questão do próprio cliente, uma estratégia interessante quando a gente chama alguém para atender com o nosso cliente, porque, como você falou, às vezes as pessoas têm estilos diferentes. Então, eu tenho um estilo, você tem outro, Dixon tem outro, Claudinho tem outro, e cada um tem o seu estilo. Então, dependendo do cliente, às vezes o estilo do Claudinho vai funcionar muito bem, o seu estilo vai funcionar muito bem, e assim sucessivamente, né? E essa semana eu tive uma experiência junto com o Claudinho, que a gente foi num determinado cliente, e eu achei interessante a gente ir junto nesse cliente, porque é um cliente que seria interessante ele ver mais resultados também. Ele já estava pensando na questão da parceria, porque ele tem alguns clientes que ele queria agregar no portfólio dele, levar uma opção a mais para os clientes dele também. E no final das contas, o Claudinho ainda falou assim: mas e para você como pessoa? Qual seria o seu projeto hoje? E aí ele compartilhou com a gente que ele tinha acabado de fazer um financiamento de uma casa. E aí a gente fez toda aquela conta, né, de quanto tempo, de quanto você paga e tudo mais. E aí o Claudinho destrinchou aquilo que ele já até fez um treinamento para a gente sobre isso, sobre financiamento. Ele fez toda aquela conta, né, para o cliente entendeu que a gente vai economizar mais de 10 anos da vida dele, mais de R$ 200 mil na conta dele. E a gente fez uma conta acima do valor, né, que é o saldo devedor. E aí ele falou assim, na hora, né, o Claudinho foi falando, eu já fui abrindo o computador, já fui fazendo a simulação. Na hora que o Claudinho falou assim, então, Lu, quanto que fica? Aí eu já virei o computador, já mostrei a simulação, porque eu fui pegando tudo que o Claudinho estava falando dos valores e já fui fazendo a simulação. E aí eu falei assim, fica confortável para você essa parcela para você daqui a algum tempo já que está o seu financiamento? Ele falou assim, fica tranquilo. Eu falei assim, então me passa aqui seus dados que aí eu já vou fazendo aqui o seu cadastro porque aí a gente já começa esse planejamento. E aí ele já foi me passando os dados, a gente conversando ali, ele já foi me passando os dados, o Cláudio já falando outra coisa e tal. Fez o fechamento na hora, pagou no Pix, inclusive. Então foi uma coisa muito leve que a gente levou o cliente. Então isso foi bacana porque por mais que ele já me conhecia há muitos anos, ele já tinha confiança em mim, que eu acho que a venda também tem muito da confiança, mas
Mas o Cláudio trouxe alguns dados interessantes, economicamente falando, hoje, e é uma pessoa que entende bastante dessa área econômica, então casou muito essa confiança que ele já tem em mim, né, o cliente, e alguns dados que o Cláudio trouxe e tal, e a gente fez uma venda assim muito, muito tranquila, ela foi muito leve, foi muito suave. Então, eu acho que isso facilita também a gente poder entender alguns perfis de cliente, a gente pedir ajuda na hora que a gente acha que é interessante você ter outras pessoas do seu lado, né, independente de quem seja. Então, né, eu quis compartilhar isso aí porque foi uma venda casada, né, entre mim e Cláudia essa semana que deu certo, né? Isso. E envolveu muito a sua sensibilidade, né, na sua leitura para o momento. Né? Nem sempre vai dar para fazer, né, dessa forma, mas em muitos momentos a gente pode sim acelerar o processo porque o cliente vai nos dando condição de fazer isso. Sim, Né? A conversa foi leve de forma que você foi já logo abrindo, fazendo a simulação, e por isso é importante, né? A gente sempre diz, não vamos atender ninguém sem um material, sem um notebook ou sem um iPad, porque o celular às vezes é muito pequenininha a tela, e daí você já, enquanto um está atendendo, o outro já está abrindo lá numa simulação, e assim também foi essa venda de ontem ali em Campos. Ótimo, super válido. E é isso, gente. A gente precisa entender o cliente, fazer a leitura do momento e não tem padrão. Não existe padrão. Ah, como que eu vou fazer a venda consórcio? Não. Você vai desenvolver o seu padrão com base na leitura que você faz dos atendimentos de todos nós. Todo mundo tem algo para contribuir, mesmo aquele que entrou ontem. Então, sempre existe uma estratégia, uma ferramenta que o outro tem que a gente precisa adaptar. Tem alguém que queira falar uma dificuldade enfrentada? Gente, vocês estão tímidos? Não fiquem tímidos. Nós estamos no treinamento para justamente para a gente expor dificuldades, acertos, para a gente crescer junto. Bom dia. Tá me Bom vendo? dia. Quem fala? A Jaque. Tá já. Jaque Não tô Jaque. me vendo. Vocês estão vendo? Tá bom. Tô em casa, o Ravi tá resmungando aqui. Então, já que você falou para compartilhar uma dificuldade, essa é mais fácil, eu posso compartilhar. A gente está falando de perfil e traçando toda essa linha, né? Então, aqui eu coloquei sobre os pontos fortes no atendimento. Eu gosto muito de ouvir. E eu me preocupo muito em ser clara nas minhas explicações. Então, eu sempre pergunto para o cliente: consegui ser clara? Você entendeu? Tem mais alguma dúvida? Então, esses são meus pontos fortes. Eu consigo me conectar bem com o cliente. A dificuldade que eu tenho é justamente na hora de fazer o fechamento. Então, assim, já é dificuldade que eu identifiquei que eu preciso de melhorar. Muito bom, Jaque. Jaque, tem uma situação também que você compartilhou comigo, eu acho muito válido você citar aqui rapidamente, sobre a questão do, do, do ser intencional. Lembra que você compartilhou comigo de uma venda que você conseguiu fazer? Traz para a gente Sim. aqui de forma sucinta, mas para a gente vivenciar essa experiência que você viveu também. Então, é, foi quando você trouxe um treinamento, né, lá na agência. Aí você disse que a gente precisa de agir intencionalmente. E aí eu peguei isso e eu precisava de ir num lugar assim onde não era muito confortável, uma empresa grande e fui sozinha, porque eu acho assim, é claro, eu preciso ter outras pessoas para me ajudar, pessoas experientes, vão somar, vão. Mas como o Cláudio também disse, a gente não pode pegar a pessoa quando a gente vai apresentar. Ele não tem como acompanhar todo mundo. Então, muitas das vezes, a gente tem que calçar a cara e ir. Então, eu cheguei na empresa e eu bati o pé no chão e eu falei, Senhor,
me ilumina, me abençoa, porque o Senhor disse que onde eu tocar as plantas dos meus pés, vai ser abençoado. Eu estou aqui para trazer informações importantes. E aí eu fui, empresa grande, né? Se passa pela secretária, se aguarda. Eu entrei, e aí eu tive que fazer, igual você falou, me posicionar e dizer: eu sou autoridade no assunto, eu estou aqui para apresentar e a vez é minha. Então, eu usei de autoridade para falar com bastante entonação na minha voz e mostrando que eu domino o produto. Por mais que por dentro eu ainda tenho insegurança por não saber tudo, né? Mas assim, igual o Dixon sempre fala também, entre você e um cliente, quem conhece mais o produto? Quem sabe para explicar, para levar clareza, para tirar dúvida? Sou eu. Então, eu usei dessa intencionalidade. É uma parceria, essa empresa maior é uma parceria que ainda está em andamento. Não colhi frutos, mas só de eu ter saído de lá com sim para parceria, para mim foi assim algo que e eu quebrei uma barreira que tinha dentro de mim mesma, sabe? De falar, não, eu posso ir, eu posso fazer. E também eu quero trazer algo muito importante, fugindo disso aí, mas até mesmo complementando. Ontem foi a apresentação do meu TCC, então eu acabei de me formar em MBA lá pelo IFET. E aí os professores, teve um professor da banca que me trouxe na memória toda a minha trajetória de quando eu comecei nos estudos, quem eu era, tudo que eu passei com meus filhos pequenos, faculdade presencial, tinha dias, né, bons, tinha dias mais difíceis e eu estava lá. Então eu digo que onde eu estou hoje é fruto de toda a minha trajetória. E isso para cada um, porque no começo nada é fácil. Então a gente tem que plantar para a gente colher. Se hoje, né, se ontem eu consegui concluir mais um curso, mais um diploma, e se hoje eu estou na Demicon, é fruto de toda uma trajetória que eu fiz. E mesmo que irracional, tudo isso foi estrategicamente, porque eu sabia onde eu poderia estar no amanhã, se eu seguisse este caminho de aprender, de buscar conhecimento, né? Então, é uma reflexão mesmo para cada um de nós, mesmo que esteja difícil. Não desanime, busque conhecimento, essa linha do tempo que está fazendo aqui, né? Muito bom para a gente entender. Ah, eu não estou tão boa, mas o que eu posso melhorar? Então, É não é isso. onde eu estou agora, é como eu estou e onde eu quero estar. Então, isso é muito bom, a gente fazer esse exercício. E quando a gente olha e vê que pessoas já passou por onde a gente está e conseguiu vencer, é muito bom. E outro dia na agência o Claudio falou, primeira venda dele, ele demorou 5 meses para realizar. Olha só, e hoje ele é uma máquina de vendas. E É é só isso. essa a minha contribuição, que Gente, agradeço muito pela oportunidade. Nós que agradecemos por você compartilhar, tá? Com a sua verdade, com o seu jeito. E é isso, gente. Cada um tem um processo. Esse adaptar algo do colega ao seu estilo, eu vou citar para poder a gente só ganhar um pouquinho de tempo, mas dizer o seguinte: quantas das vezes a gente procura o conforto, procura fugir do confronto, né? E enquanto é no confronto, é no se desafiar que a gente vai ter o nosso ponto de partida ali, né? A Jaque, ela precisou se desafiar sem ninguém com ela, para ela entender o quanto ela pode crescer e pode sim fazer acontecer na vida dela, claro, na medida, né, que ela vai entendendo que ela pode ir sozinha e tudo mais. Então, assim, quem foge de problema não vive algo novo, não vive coisas extraordinárias. Enquanto a gente busca evitar situações que nos confrontam, que tiram do conforto, nós não vamos viver um extraordinário. A gente precisa sim se desafiar, largar a mão dos nossos líderes. Claro, gente, existem fases para isso.
A fase que a Jaque está, ela precisa soltar a mão de alguns líderes para poder se desafiar. E talvez a sua fase é de segurar na mão do seu líder. Então a gente precisa entender em que fase está, tá? Como adaptar algo do colega ao seu estilo? Para mim, isso daqui se chama modelagem, tá bom? O que a Jaque disse, o que a Luciana disse, o que eu disse até agora que você gostou? Pega para você Ctrl C e Ctrl V. Copia e cola. Pamela, mas é você quem fala. Não interessa, não existe conteúdo novo. Tudo está pronto, tudo está feito. O que a gente precisa é, com a nossa essência, com a nossa maneira de ver as coisas, adaptar o conhecimento do outro. Eu não vou colocar lá no grupo que eu vou fazer uma reunião, um Zoom, porque a Luciana já fez. Isso não é mentalidade de empreendedor. É muito bacana quando a gente tem humildade para reconhecer, Lu, bacana o que você fez. Sábado que vem vou fazer o meu também. Entendeu? Aqui nós somos uma agência de pessoas que agregam na vida um do outro. Aqui não existe esse negócio assim, o fulano fez, eu vou copiar. Copia. Deu certo. Você se vê fazendo e também vê pontos positivos e êxito naquilo, faz também. Se eu falo alguma coisa que você gosta, que você acha que dá para acrescentar no seu processo, fique à vontade, sabe? É um eterno, a Lilian sempre fala, é um eterno ganha-ganha. Aqui todo mundo se ajuda. A gente precisa cultivar todos os dias essa cultura, crescer e contribuir na vida um do outro. Então, adapte aquilo que você vê no Dixon, em todos nós. Adapte aquilo que você vê na Luciana, com toda a expertise que ela tem, à sua realidade. Faça igual. Faça igual, porque nunca, gente, vai ser igual. Vai ser com a sua essência. Eu posso fazer uma reunião de Zoom que não vai ser exatamente como a Luciana, porque ela é um indivíduo, eu sou outro. Mas a ideia é a mesma, sabe? A gente tem muito ainda para crescer e contribuir um na vida do outro. E aí pode passar, Lu. Eu acho que tem uma última frase. Trabalhar em equipe é valorizar a diferença. É saber que todos nós somos diferentes, porém nós somos pessoas únicas, tá? É importantíssimo você ter essa visão, você ter essa valorização da sua equipe, do seu líder, do seu gestor. Porque, gente, não tem como cultivar um ambiente de trabalho Assim, peraí. de crescimento sem a mentalidade, sem o entendimento que cada um tem a sua particularidade, que cada um é diferente naquilo que faz. Então, assim, aprender com as diferenças faz todo sentido, né? Acabou ou tem mais um? Pronto. Fechamento com propósito. Faça essa pergunta e responda para você mesmo. Qual é o meu compromisso comigo e com a equipe a partir de hoje? O que eu posso deixar de crença? O que estava instalado na minha mente assim, não vou fazer isso não, porque o fulano vai pensar, vai achar. O que você tem de compromisso com você e com a sua equipe para o crescimento? O sucesso do time não é ter todos iguais, é ter todos conscientes de quem são e do que podem entregar. É saber valorizar o que você tem, contribuir na vida de alguém, não reter. Eu sempre digo que eu não sou represa. Eu sou fonte. A fonte, ela jorra. A fonte, independente de quem é a pessoa que está perguntando, se quer saber como você faz, ela vai jorrar, ela vai dar o caminho, sabe? Então, quando você tem essa mentalidade, gente, você está plantando na vida das pessoas. Você está contribuindo na vida das pessoas e com isso você vai receber em dobro, sabe? Ter consciência de que todo mundo pode entregar algo bom é muito importante para poder haver um crescimento, né? Então,
basicamente eu quis trazer assim essa questão mais sobre mentalidade, não sobre o consórcio em si, mas de fato, Pamela, mas isso é muito romântico, essa questão de mentalidade, tem muitos coaches que falam e não sei mais o que. Gente, a base do nosso entendimento e sucesso está no autoconhecimento, está na mentalidade. Então, se você não muda a sua mente, nada muda. Então, se você está com dificuldade hoje na captação, está envolvido com exatamente, exclusivamente com você e com mais ninguém. Não é por conta do seu gestor e não é por conta do seu diretor. Se você tá com, se eu, Pamela, estou com dificuldade no fechamento, Jaqueline, eu também tenho dificuldade no fechamento. Está totalmente envolvido com não merecimento e a gente precisa tratar isso urgente. Então, é reconhecer a minha vulnerabilidade, reconhecer em que eu não sou boa e procurar melhorar e consertar o que está dentro, não o que está fora. Não são as pessoas ao meu redor que são o problema. O problema sou eu. E quando eu reconheço que o problema está em mim, quando eu reconheço que a falta de habilidade em determinada coisa está totalmente relacionada comigo, eu avanço assim 100 vezes mais. Então, por isso que é importante a mentalidade é a base. Não tem jeito. Se você foge dos seus próprios medos, se você foge do seu próprio confronto consigo mesmo, dificilmente você vai avançar em outras coisas. Porque não é o produto, não é a empresa, não é o seu esposo ou sua esposa, não são seus filhos, é você. Sou eu. Eu sou a única responsável pelo sucesso que eu estou tendo ou fracasso. Então, trazer isso à consciência é muito importante para a gente avançar para o próximo nível, tá, gente? Então, assim, quem não gosta de mudar a mentalidade, começa a pensar nisso hoje, de forma prioritária. Coloca isso na sua pauta do seu dia. Analisar o que você tem feito até agora, aquilo que você não está tendo êxito, o porquê você não está tendo êxito e procurar a solução, tá bom? E eu, mais uma vez, me coloco à disposição naquilo que eu puder contribuir, na correria de sempre, mas nós estamos aí para poder crescer e contribuir um na vida do outro, tá bom? Acabou, né, Lu? Pronto. O problema não está em nós, né? É um fato. Somos criadores da nossa realidade em processo de aprendizagem. É isso. Gente, foi um prazer estar com vocês. Confesso que eu sou muito do contato físico. Eu prefiro estar presencialmente, mas não foi possível. E na segunda-feira nós estaremos juntos aí na agência de Daí mulher, você deixa eu lavar. Vou lavar porque esse é um outro negócio. aí das outras agências, Na hora né? que der. De Juiz de Fora, pessoal de campus. E num próximo treinamento nós estaremos juntos novamente, compartilhando sobre mentalidade, sobre o consórcio propriamente, tá bom? É isso, pessoal. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ok, Tudo alguém certo. quer abrir alguma coisa? Pamela, obrigada. Eu que Muito bom agradeço, aí Lu. a gente sempre trazer, né, todas essas. Aqui o interessante é que ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Na verdade, como a Pamela trouxe, cada um com a sua particularidade vai acrescentando no resultado do outro também, né? Esse é o objetivo. Então, obrigada, obrigada pelo treinamento. Daqui a pouco eu envio o link também para depois quem quiser rever, tá? E bom dia para todo mundo aí, gente. Bora seguir, bora trabalhar e sucesso a todos hoje. Sucesso, gente. Obrigada. Tchau, tchau.